Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho, estamos começando o nosso Papo de Câmbio, onde a gente vai comentar como foi o comportamento do dólar nos últimos dias e também trazer aí o que pode se esperar do comportamento da moeda, principalmente em relação ao real, na próxima semana, que tanto mexe com os negócios de maneira geral, tanto mexe com o mercado agropecuário também. Estou com o nosso parceiro correspondente cambial do Banco Ouro Invest, Lucas Berti. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Como vai? Tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo tranquilo. Lucas, antes de mais nada, digo a você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias temos materiais novos para vocês. E em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, todas as informações do agronegócio estão ali, cotações, análises, nossa agência de notícias. Inclusive, vamos compartilhar uma tela pequena, apenas uma tela de tantas que temos sobre o comportamento do dólar, como foi nos últimos dias, você vai poder ver um pouquinho dessa nossa plataforma. Mas, e quando precisar do trabalho do Lucas, na descrição do vídeo tem os dados dele ali, assim como os dados de todas as nossas redes sociais. Lucas, vou compartilhar aqui a tela do dólar comercial para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre o dólar. Aí temos o comportamento do dólar comercial, né? A gente pegou aí desde dezembro do ano passado, dá para ver toda a volatilidade, todo sobe e desce, e dá para ver que nos últimos dias, à direita na tela, Lucas, o mercado rompeu aquela linha que a gente vinha falando, né? E que o mercado vinha bem amarrado ali entre uma linha de 4,90 a 5,10, e nos últimos dias da outra semana estava mantendo acima ali entre 5, 5,10, mas nos últimos dias rompeu para baixo essa linha dos 5, né? Até 4,95 testando agora, Lucas. O que mexeu, o que fez o mercado dar essa caidinha aí? Bom, Alessandro, para a gente falar que a gente não congelou no tempo, desde o último comentário, porque nós estávamos naquele preço lá entre 4,90 e R$ 5, nós tivemos esse desprendimento do dólar, né? Começou no final da semana passada, deu aquela puxada, que é aquela retinha que você vê ali, aquela puxadinha em verdinho ali no último ali, lá para cima, quase próximo, já chegando buscar o 5,15, né? Então, Isso. nós tivemos aquele desprendimento do dólar andando de lado, que a gente vinha falando, lembra que a gente ia comentando? E que vinha testando, quem sabe, buscar trabalhar numa banda de 5 a 5,10, desprender um pouquinho para cima, esperávamos que fosse ficar talvez aí numa banda de 5 a 5,10, mas não, o dólar voltou, voltou para o limbo, voltou para daqueles 4,90 que a gente vinha falando aos R$ 5, voltou a recuar. Essa puxada ela se deu em função de outros fatores fundamentais, claro, mas tecnicamente corrigiu essa puxada que nós tivemos aí no início final da semana passada, início da semana, e realmente voltando essa banda graficamente você vendo ali, né, com a queda hoje forte, inclusive abriu com queda hoje o mercado, você vê abriu abaixo dos R$ 5 e abriu abaixo de R$ 5, podendo buscar aquele suporte mínimo, primeiramente ali uns 4,90, 4,87 que a gente vinha falando, lembra? E isso aí, devidamente, óbvio, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tecnicamente, se a gente olhar nesse curto prazo das últimas semanas, mas o dólar continua nessa reta entre um topo de 5,10 a uma mínima de 4,87 a É. 4,90 ali, né? Dá para dizer, né, Lucas, ali, ó, se a gente pegar esse movimento aí desde metade ali entre abril e maio, né, e pegar o topo lá daquele mercado, que na verdade atingiu o topo desse período que eu estou falando, nesses últimos dias ali, eu acho que foi 5,13, né, de máximo. Mas se a gente for pegar, na verdade, o mercado continua preso naquela faixa ali, né? De 5,13 até 4,87, de 4,87 até 5,13, digamos assim. Não fugiu muito, deu essa subida ali, né, nos últimos dias e depois desceu. Pode ter parecido muito abrupto esse movimento, mas é um movimento que mantém um cenário. Se a gente pegar uma fotografia mais ampla, mantém um cenário, né?
Exato. Se você perceber, quando ele rompeu para cima, ele veja que ele fechou aquele gap ali, né? Entendeu? No início ali no mês de abril, mais ou menos, tem aquele gapzinho. Ele fechou nos últimos dias o gap para cima. Só que ele não se consolidou. Foi um movimento momentâneo. E voltou já fortemente, houve uma pressão vendedora, mas eu vou te falar que se analisar o volume de posições vendidas que estava ali próximo dos 508 a 5010 eram grandes, tá? A gente não tem esse gráfico aqui para mostrar, mas existia um gap entre 505 a 508, não tinha posição vendida nem comprada. Tinham muitos operadores, né, posicionados em venda acima do 508. E é o que aconteceu mesmo. Testou para cima, foi lá no 5, quase 5,13 e o mercado derrubou forte. Isso em função, claro, alguns fatores vieram a corroborar, especialmente a questão do PIB do Brasil, né? Nós tivemos a divulgação do PIB, foi um crescimento forte no PIB no primeiro trimestre, né? Muito acima do esperado, 1,3% era esperado por cento de crescimento, 1,9%. Ajudou, puxou o mercado para baixo, mas ainda corroborou com fatores externos. O Brasil tem acompanhado bem o mercado internacional, as moedas internacionais. Hoje, você tem uma ideia, as moedas estão ganhando força sobre o dólar, ontem também ganharam força, e vieram conjuntamente com aquela questão do teto da dívida, que passou a votação no Senado. Então, o mercado já agora um pouco mais com clareza consegue entender o que vai acontecer, porque havia aquele risco de default na economia norte-americana, tudo isso ajudou, deu uma arrefecida na tensão, e isso ajudou, obviamente, o técnico. Então, o dólar caindo bem, já uma situação um pouco mais tênue em relação àquela tensão que se criava, inclusive, talvez de Estados Unidos também elevar juros no próximo relatório. Essa discussão ainda está em aberto, né? A gente não sabe ainda se eles vão elevar um pouco mais os juros, porque nós temos aí uma situação que é o quê? Economia alguns indicadores norte-americanos mostrando que houve um percentual acima do esperado no desemprego, né? Mais gente desempregada nos Estados Unidos, né? Isso pode ser também um fator interessante para, digamos, parar um pouco, frear um pouco a atividade industrial dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, aumentar esse número de disponíveis de vagas de emprego, né? Tivemos hoje de manhã essa divulgação. Então, isso aí, esses dados, eles ficam muito conflituantes, ok? Então, o técnico acaba imperando, porque foi uma alta exagerada, né? O dólar veio a corrigir, e agora, se vir buscar o 488, 487, 488, ali na mínima mesmo, que a gente olhar, tem um 490, um pouquinho para baixo, ele pode ir a 487, 488. Se vier romper para baixo, eu acho que vai ser momentâneo. Essa é a minha opinião. Como ocorreu na alta, parece que esse dólar quer ficar mesmo nessa banda aí que a gente tem falado. Então, nós vamos continuar congelado no tempo aí, por um tempo, sabe? Falando de dólar. Tu sabe que eu até comecei falando que o mercado tinha dado uma desprendida, mas eu quis dizer assim que no curtíssimo prazo, pegando principalmente esses últimos três pregões, o mercado deu uma fugida, né? Deu aquela testada lá em cima no 5,13 e na queda aí chegou até 494, 493. Mas é como a gente está dizendo ali, pegando a fotografia um pouco maior, é mais do mesmo, né? Só teve essa oscilação muito brusca de um dia para outro. Tem esse fator externo, né? A questão americana, teto de dívida, questão também notícias da Europa também tranquilizaram um pouco o mercado e trouxeram essa pressão para baixo do dólar. E o que a gente tem de elementos aqui no Brasil para os próximos dias, talvez para as próximas semanas? Tem o arcabouço fiscal, semana que vem tem feriado, não sei como é que está a agenda, Lucas. Pois então, nós temos semana que vem alguns indicadores de PMI, isso tanto Estados Unidos, quanto Brasil, quanto China. Mas, de fato, a semana é curta, porque nós temos um feriado na quinta-feira. Você me perguntar se acha que vai ser votado arcabouço fiscal no Senado semana que vem, acho muito improvável. Acho que isso aí vai ficar para além da semana que vem. Nós não temos uma agenda forte. No Brasil, a gente tem somente, o que eu acho que é talvez um pouco mais relevante, IPCA mensal do Brasil, IPCA com ajuste, que vem na quarta-feira, sobre o IPCA de maio. Tá? Pode mexer um pouquinho com o mercado, mas não tem fatores
tão relevantes. Tem os PMIs, que eu te falei, né? Esses PMIs de importantes países, inclusive eu quero salientar, você falou os dados da Europa, salientar sobre os dados da China, vier PMI da China, os últimos publicados vieram bem fortes, muito acima do esperado, então corroboraram também com um sentimento positivo no mercado, certo? E quando tem sentimento positivo no mercado, o que o pessoal faz? Vai para os mercados de risco, né? A aversão a risco fica menor. Então, isso aí ajudou. Eu acho que, se a gente parar para pensar, você falou dessa banda aqui que nós estamos trabalhando, né, que está mais do mesmo, concordo. Me parece que até a próxima vez que nós fizermos a análise aqui sobre o dólar, não creio que vá fugir muito dessa banda. Não tem muita razão para fugir muito disso. Então, eu acho que é um mercado hoje. Eu diria o seguinte: eu acho que hoje, para quem vai comprar, dólar é interessante, né? Se você é um comprador de dólar, posição de carteira, fazer hedge, hoje eu acho que nesse momento vale a pena. Para mim, entre R$ 4,90 e R$ 5, ou até abaixo disso, claro, eu seria sempre comprador. Aliás, uma coisa que é bom a gente colocar aqui, só para a gente finalizar até um pouco a parte fundamental de indicadores, foi a pesquisa Focus, de novo, revisando os dados, né? A pesquisa Focus, tu sabe, Alessandro, é uma mediana traçada pelos bancos, né? Principais bancos do país, falando especificamente de indicadores e da própria taxa cambial para o ano. Fizeram uma revisão novamente, agora 5,11, então já baixou bastante, você veja, né? Então, quando os bancos estão baixando muito a previsão para o final do ano, o câmbio, isso acho que corrobora para que o dólar também perca força. Foi buscar aquele 5,13. Pô, mas o Fox está falando um pouco nisso. Normalmente corrobora. Eu vejo assim, que eu tenho observado os meus anos de câmbio, é que normalmente a pesquisa Focus ela joga uma estimativa muito mais, um pouco acima sempre do que o dólar está trabalhando, entendeu? Sabe? E aí o que acontece? Final do ano regula, normalmente. Mas quando eles fizeram uma revisão já faz umas 3 semanas que eles vêm revisando, eles saíram de 5,25 para 5,11. É significativo. Tá? Você vê, eles revisaram o PIB para cima, eles revisaram o IPCA para baixo, mantiveram a taxa Selic em 12,5 prevista para o ano. Importante falar isso. Também não acho que a taxa Selic vai ser cortada tão. Não sei nem se vai ser 12,5 para o final do ano. Até porque a gente deve lembrar o seguinte: se o BC começar a cortar juros e nos Estados Unidos os juros continuar subindo, né, revisar para cima, nós vamos ter um quê? Um apertamento do quê? Da distância um pouco, né? Estados Unidos sobe, né? Brasil recua. O que acontece? Isso é altista para o dólar, tá? Então, se isso acontecer nos relatórios, acho que pode ser que o dólar consiga ganhar um pouquinho de força. Essa é a minha conclusão. Agora, para os próximos dias, eu vejo o mercado mais ou menos nessa banda aí mesmo. Talvez se testar uma mínima e romper para baixo, vai ser momentâneo. E se É. testar para cima, Essa amanhã. questão, é bom a gente explicar que talvez alguém esteja assistindo e não compreenda essa questão dos juros, né? Essa diferença entre juros que tem do Brasil, Estados Unidos, ou Brasil e qualquer outro país, quando o outro país sobe os juros em relação ao nosso, né? Acaba se tornando mais atrativo para investimentos, né? Em dólar, e aí acaba saindo o dólar daqui para ir para outro mercado, e isso acaba enxugando a moeda americana no nosso mercado e, naturalmente, há uma pressão de alta nos preços. No contrário, quando o Brasil eleva, né, sua taxa de juros, isso acaba atraindo investimentos em dólar, tem mais dólar circulando aqui e, naturalmente, isso traz uma pressão de baixa. É mais ou menos isso, né, Lucas? Complementando a preocupação do Roberto Campos, presidente do BC, que é isso, né? A sua preocupação em não baixar a taxa de juros é um pouco, claro, um pouco cautelosa em função de quê? De que o dólar está num preço interessante, porque também nós temos uma rentabilidade interessante no país, né? No momento que começa a cortar juros no Brasil, só que nos Estados Unidos os juros não caem, o que acontece? Fuga de capital, né? O pessoal começa a tirar, É. o carry trade vira ao contrário, certo? Então, o que acontece? Nós temos que ter esse tipo de cautela. O Roberto Campos, nesse sentido, para mim, tem sido muito, muito bom nesse processo, inclusive, de manter esse juros alto, ele mantém a inflação, às vezes, apertada, né? Ele segura a inflação para baixo, né? Você desmotiva as pessoas a gastarem o que elas gostariam de gastar. Então, nesse sentido, eu acho que ele está sendo coerente. A parte, questões políticas que não temos aqui que falar, eu acho que a questão toda é realmente técnica, por enquanto, sabe? Agora, está alto o juros no Brasil? Está altíssimo. Se você olhar os juros do Brasil perto de outros países, está altíssimo. Mas eu acho que é isso, né, Alessandro? Eu acho que a questão toda
ela remonta a gente observar que o dólar não quer sair muito desse patamar. Quando ele foge, ele volta para esse patamar, sabe? Nós temos tem um magnetismo ali em torno dos 5, né? Não vai nem muito para cima e nem muito para baixo, não tem jeito, né? Bom, É, o que é bom. É é, bom para quem compra, é bom para quem vende. Hoje, para quem testou, quem sentiu o dólar quase no 6 na hora de comprar dólar, ter que fazer pagamento para fora e posicionar, inclusive, hedge. Claro que nessa época nós tínhamos Selic quase a 2%. Você fazer hedge a 13,5%, 13,75% ao ano é caro o dólar, né? Você pega. Agora, a hedge que eu falo é aquelas travas futuras. Não sei se você mesmo está familiarizado com isso, né, Alessandro? No próprio café, o pessoal sim, faz muito. Café, sim, soja, sim. o pessoal faz muita posição, né? De hedge. Hoje não é barato você fazer um hedge como era quando a Selic estava 2 a 4%, né? Era muito bom você posicionar. Só que naquela época nós tínhamos dólar 5,50, 5,80, chegou, né? Então, isso aí, isso de fato, hoje, dólar R$ 5, é bom para o comprador. E para o vendedor, se ele está com temor de que vai cair mais, o que eu acho improvável cair muito, muito dólar, né? Eu acho que está num patamar mais ou menos, digamos assim, de estabilidade, né? Seria assim, tanto para a nossa balança também comercial, eu acho que é interessante esse patamar. Para nós, nós brasileiros consumidores, é caro o dólar R$ 5? Sim, é caro o dólar, mas ele se regulou, ele já estava pior, né? Já foi mais alto. Então, acho que está numa posição aí de equilíbrio. E realmente me parece que não quer sair dessa banda aí. E os fundamentos também não estão assim. Uma hora a gente recebe fundamentos que são muito negativos, hora a gente recebe fundamentos, como uma vez essa semana, que fez com o dólar cair, em toda uma conjuntura positiva, né? Beleza, Lucas. Muito obrigado. Fique ligado em safras.com.br. Ali também tem os contatos do Lucas, se você precisar dos serviços dele, de correspondente cambial. E vamos nos falando, Lucas. Até a próxima. Até a próxima, esperamos não estarmos congelados no tempo. Vamos ver se tem uma Não, fuga de não, dólar. mas vai ser difícil do mercado sair dessa faixa até o nosso próximo bate-papo. Mas é um desafio, né? A gente pode errar. Mas a tendência não é essa, né, Lucas? Um É, abraço, bom final de semana a todos. até logo, satisfação. Obrigado.